nossa dica de animalzinho é daqui da Petland. Vocês estavam acostumados, né? Todos nós sem máscara. Nós tínhamos bastante dica para passar para você, mas agora eu acho que é tempo de falar um pouquinho do Covid também, né? De falar dessa pandemia e os nossos animais, como que ficam numa situação. E a nossa veterinária vai nos ajudar hoje, né? Partilhando um pouquinho como isso tudo está acontecendo na vida dos animais, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Depois de um certo tempinho a gente voltou, né, a rotina. E eu até comentei com a Sol que eu acho importante nós falarmos sobre o Covid e os animais, talvez para tirar algumas dúvidas das pessoas, né, em relação à infecção, manifestação da doença em animais, enfim, se é possível ou não, né. Começando aí, teve logo no início da pandemia aqui no Brasil, muitas coisas foram questionadas em relação ao coronavírus que os cães e os gatos têm, se poderia ou não poderia transmitir ao ser humano. Então eu queria dar um breve resumo, né? O cão e o gato, sim, eles têm o coronavírus, mas é o coronavírus diferente do coronavírus que causa a Covid, tá? Eles são da mesma família. O coronavírus humano e o coronavírus do gato e do cão são da mesma família, porém os dos gatos e cães são diferentes, são de gêneros diferentes do coronavírus do humano. Então, o coronavírus do cão e do gato não é transmissível para nós seres humanos, tá? No caso do cão, existe o coronavírus entérico, e também tem um coronavírus que causa algumas alterações respiratórias. A vacina V10 e V8 protege contra esse coronavírus entérico, que no cão é responsável por causar algumas alterações, como diarreia, inapetência, pode causar vômito. E aí, em filhotes, esse coronavírus, essa manifestação do coronavírus pode ser fatal. Já num cão adulto, ela é de uma forma mais branda. E se você vacinar o paciente, ele está um pouco mais protegido contra esse coronavírus, mas em momento nenhum há relato de transmissão desse coronavírus do cão para o ser humano. E a mesma coisa do gato, né, que é o coronavírus entérico, que pode sofrer uma mutação, causando aí a peritonite infecciosa felina, que é comumente chamada de PIF. Né, que ela pode também causar alterações gastroentéricas, como vômito, diarreia, mas também causa uma inflamação generalizada no sistema aí do paciente. Então, são vírus que não são transmitidos dos animais para o ser humano, né? Outra coisa, teve alguns outros relatos aí de alguns animais que tiveram contato com pessoas infectadas pelo vírus da Covid e que testaram positivo também contra o vírus da Covid. E alguns manifestaram sintomas, porém não se sabe exatamente se isso foi uma coincidência ou se realmente foi uma manifestação clínica do Covid, né, do vírus que causa a Covid nesses animais, tá? É nítido que é possível que esses animais sejam contaminados? Sim, mas como se fosse, vou fazer um exemplo, né, uma analogia. Talvez se eu tivesse o vírus da Covid e tossisse em cima desse computador e alguém fosse lá e passasse a mão nesse computador e testasse talvez a mão dessa pessoa, ela poderia estar positiva para a Covid, mas não necessariamente ela seria uma pessoa infectada. Ela pode ser positiva, mas não necessariamente infectada e muito menos ainda passível de uma transmissão. Então, como é um vírus muito recente, muito novo, e as manifestações clínicas dele ainda é nova, tá? Os pesquisadores estão lutando aí, trabalhando duro para tentar descobrir exatamente qual é a forma de transmissão, como chegou até o ser humano, se entre um animal silvestre, por exemplo, e o ser humano teve um outro animal que ajudou na disseminação ou não. Então isso é tudo muito novo. O que a gente não pode afirmar é que os animais eles transmitem
a doença para nós e que ainda assim eles não têm certeza a respeito da infecção desses animais. Até agora isso não é elucidado, tá? Então, lógico, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à boa higiene, como o contato nosso com os animais, isso independente do coronavírus ou de qualquer outra coisa, sempre manter a boa higiene, né? Em relação a outros seres humanos também. Então, se você é uma pessoa que testou, infelizmente, positivo para Covid, a gente aquela recomendação da Organização Mundial da Saúde, tanto para humanos quanto para animais, que você mantenha a distância de outras pessoas e também dos animais, né? Porque a gente não sabe ainda qual é essa relação. Se o vírus pode acometer esses animais e se sim, o quanto. E se ele, acometendo esses animais, eles são capazes ou não de transmitir para a gente. Até hoje, isso ainda não foi elucidado, mas até onde se sabe, não, tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E os mesmos cuidados que a gente toma em relação a nós e às outras pessoas com quem a gente convive. Então, era basicamente isso que eu queria falar um pouco do Covid. Ainda não tem muitas coisas elucidadas, mas conforme for aparecendo, a gente vai falando por aqui também. Uma dúvida que eu tenho, né? Quando tudo começou, essa pandemia, o pessoal falava assim, às vezes você que tem costume de levar seu cachorrinho, fazer as necessidades, né, para fora, aí o pessoal fala assim, mas a hora que entra para dentro tem que lavar a patinha com álcool 70, não sei o quê. Tem nada a ver. O álcool 70 a gente não recomenda nunca passar na pele do animal, né? Porque pode causar alguns danos, né? Algum tipo de dermatite, alergia, enfim. Então não é recomendado. O que a gente recomenda, se puder, lavar sim com água e sabão. Água e sabão mata muito germe, tá? A gente consegue remover mecanicamente muitas coisas ruins. Então o paciente ele pode sim passear. E é isso que a gente fala, evitar aglomeração, né? Que o seu cão não interaja tanto com os outros animais, tenta manter uma certa distância, assim como nós temos que manter a distância um do outro. A mesma coisa em relação ao cão. E se possível, tem muita gente que já tem esse costume de sair, passear com o cão, a hora que chega vai lá e lava as patinhas dele. E aquele que não tem esse costume? Se puder, faça isso, tá? E se não puder, tenta dar um banho nele, pelo menos uma vez na semana. Enquanto isso, evitar também que ele fique subindo na sua cama, no seu sofá, que ele fique lambendo você e tudo mais, tá? Então, aquelas regras de higiene básica que a gente pede, né? Mas não foi comprovado que o animal transmite. Até um certo momento não é comprovado, tá? Que o cão ou o gato ou qualquer outro animal transmite o vírus para o ser humano, tá? E se isso acontecer em pequenas porcentagens, a maior transmissão é de humano para humano e não de animal para humano, tá? Isso, até um certo momento, é isso que a Organização Mundial da Saúde fala, tá? Tô vendo que o povo vai se prender mais que os animalzinhos ainda, viu? Não é verdade, doutora? Porque pelo menos não corre o risco, né? E Petland continua atendendo com todos os cuidados? Sim, a gente está atendendo, tá? A gente marca os horários. Na verdade, a gente sempre agendou os horários, tá? Tanto para o banho e tosa quanto para a parte de clínica. E tomando todos os cuidados possíveis em relação ao atendimento, porque nós não podemos parar, os animais, infelizmente, não param de ficar doentes. E estamos atendendo normalmente, tomando todas as precauções que precisam, tá? Não só em relação aos animais, às pessoas também que a gente tem contato.